Eu convido você então, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 4, a partir do verso 1, que será o tempo para a nossa meditação da palavra de Deus nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Que, pois, diremos ser alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esta é a palavra de Deus para esta manhã. Mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, nós estudamos esta epístola aos Romanos com os adolescentes de nossa igreja. Essa oportunidade, a dona Carlota esteve participando conosco, como nossa assessora de assuntos teológicos, né? A Amanda e eu. E nós estudamos essa epístola aos Romanos a partir da temática as 7 chaves do castelo da graça. Cada uma dessas chaves faz referência a uma verdade da epístola aos Romanos. Diz respeito a uma das verdades fundamentais desta epístola. Cada uma dessas chaves, numa só palavra, representava um aspecto, representava uma verdade desta epístola. E nós começamos com o capítulo 1, 2 e 3, a primeira chave, a chave do pecado. Não que o pecado seja uma chave do castelo da graça, mas o reconhecimento de que somos pecadores e de que precisamos de um grande Salvador, alguém que resolva o nosso problema de pecado, isso sim é uma chave. Capítulo 1, 2, 3 até o verso 20. A partir do verso 21 do capítulo 3 até o fim deste capítulo 3 de Romanos, a segunda chave, que é a cruz. E estudamos a redenção, essas imagens belíssimas da obra de Cristo na cruz, a propiciação, essa conquista, essa vitória, essa manifestação de justiça de Deus no Calvário, essa vitória jurídica, né, de Cristo, nos conquistando a nós o direito de sermos justificados de maneira justa. E a partir do capítulo 4, nós começamos, naquela ocasião, a estudar a terceira chave do castelo da graça, que é a fé. É claro que antes nós já passamos, né? Outros momentos, antes de chegar no capítulo 4, a fé já foi tratada, já foi abordada. Por exemplo, capítulo 3, verso 21 e 22, nós já tratamos sobre a fé justificante, que a fé não é a causa, não é a base, não é o fundamento da nossa justiça, da nossa salvação, mas ela é meio para se receber a graça de Deus, é meio para se receber a justiça de Deus. Mas agora, a partir desse trecho, desse momento no capítulo 4, Paulo traz um pensamento novo sobre a fé, sobre na sua exposição, né? O tema continua sendo a doutrina da justificação pela fé, mas ele começa a trabalhar de uma forma diferente. E esse trecho é importante por pelo menos 2 razões, estudando essa doutrina da justificação. Primeiro, é que aqui Paulo ele vai reforçar, ele vai intensificar
a sua exposição da justificação pela fé. A justificação, por exemplo, nesse trecho ela é tratada de maneira forte. É aqui que nós encontramos talvez o enunciado mais escandaloso, mais pesado sobre a doutrina da justificação. Capítulo 4, verso 5, que diz que Deus justifica ímpios. Né? Claro, de maneira justa ele faz isso, mas Deus justifica ímpios, com base na justiça de Cristo. Né? E Paulo intensifica também a sua exposição sobre fé, mostrando que essa fé é confiança em Deus, no Deus da criação, no Deus que ressuscita, o Deus da ressurreição, o Deus que consumou a sua obra de redenção. Ou seja, não é uma fé cega, é uma fé que se baseia, que está ancorada no próprio caráter do nosso Deus. Né? A fé não é um salto no escuro, não é fé cega, não é um salto no vazio, não é um giro no vazio. A fé está ancorada nos atributos da pessoa, no caráter do nosso grande Deus. Mas também segunda razão da importância desse capítulo 4 é que Paulo vai mostrar e vai demonstrar, provar que a doutrina da justificação pela fé não é uma novidade que ele traz, não é algo que ele inventou. E é claro, ele estava certamente sofrendo críticas dos seus inimigos, dos seus adversários judeus, dizendo: olha, Paulo, você está trazendo esse negócio de graça, é muito bonito, salvação pela graça, sem obras, mas tem o Antigo Testamento todinho, como é que os irmãos lá foram salvos? Não foi assim, Paulo. E Paulo vai afirmar dizendo: foi sim. O meio, o método que Deus planejou para a salvação de pecadores é o mesmo do Novo e do Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento é fé naquele que vem, justiça que vem em Cristo Jesus no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é fé naquele que já veio, morreu e ressuscitou. E a partir disso, então, Paulo vai chamar como aliado Abraão. Abraão vai dominar a cena nesse capítulo 4 de Romanos, o mais ilustre, né? Talvez o mais ilustre dos patriarcas. E Paulo vai chamar ele como um aliado, como um intercessor, para mostrar: olha como Abraão foi justificado. Olha de que maneira ele foi justificado. Ele foi justificado pela fé, por meio da fé. Ele recebeu a justiça de Deus, tanto quanto qualquer um de nós na nova aliança em Cristo Jesus. Né? Deste trecho, então, pensando em Abraão, este trecho pressupõe 4 episódios importantes sobre a vida, a respeito da vida de Abraão. Que é importante nós termos bem organizados na nossa mente para que nós possamos entender a força do argumento de Paulo. É verdade que Paulo está usando uma ilustração, mas ele ainda argumenta com muita força nesse capítulo 4. Esses 4 episódios na vida de Abraão que são importantes. O primeiro, Gênesis 12, o momento onde Deus chama Abraão, quando ele sai da sua terra, sai da sua parentela, e o Senhor manda ir para uma terra que ele não sabia qual era. O Senhor também promete a ele uma descendência e promete a ele que por meio dele, de Abraão, por meio dele, ele abençoaria os povos. No segundo episódio, no segundo momento, Gênesis 15, Deus traz mais detalhes sobre essa promessa. A terra então identificada como sendo Canaã. E ainda que Abraão não tivesse descendência, não tivesse filhos, o Senhor lhe diz que a sua descendência seria numerosa, como a areia da terra e como as estrelas do céu. E foi por confiar nessa promessa de descendência, de um descendente que vem, por confiar nessa promessa que Abraão foi justificado. Gênesis 15. O terceiro episódio, Gênesis 17, que ocorreu mais ou menos entre 14 e 29 anos depois de Gênesis 15. Gênesis 17,
Abraão já está com 99 anos de idade. Sara tem 90. E Deus confirma a promessa a Abraão. Deus confirma a sua promessa de lhe dar um filho. Então, o nome de Abraão é mudado de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E o Senhor institui a circuncisão como sinal da aliança. E o último episódio, o quarto episódio, que é importante, nós temos esse pano de fundo para entendermos o argumento do apóstolo nesse capítulo 4, está lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaque, o filho da promessa. E Abraão prontamente, em obediência, ele se dispõe a entregar o seu filho para ser sacrificado, o filho da promessa. Mas quando ele estava pronto a sacrificar seu filho, o Senhor interrompe e diz para. E o Senhor ali mesmo reconfirma a sua aliança. E são esses, então, os 4 momentos importantes da vida de Abraão que nós devemos entender para compreendermos este capítulo 4 de Romanos. O propósito desse trecho, do Romanos capítulo 4, é basicamente mostrar que Abraão foi salvo, alcançado pela graça de Deus. O verso 16 é muito importante, que diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Esse trecho, então, tem 2 divisões importantes, do verso 1 até o verso 17, primeira parte, e do verso 17 até o fim do capítulo 4. Na primeira parte, ele tem ainda 3 subdivisões. E o argumento de Paulo nessa primeira parte, nessa primeira divisão do capítulo 4, é mostrar que Abraão não foi justificado por obras, verso 1 ao 8. Abraão não foi justificado pela circuncisão, verso 9 ao 13. E Abraão não foi justificado por obras, pela lei de Moisés. Abraão foi justificado por graça mediante a fé. E o verso 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. A partir disso, então, nós já estamos prontos para pensarmos no texto bíblico e começarmos a exposição desses versos preciosos. O primeiro verso, Paulo traz então uma pergunta, traz uma questão. Que diremos, pois, será alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ou, o que vocês acham? Como vocês acham que Abraão foi justificado? Como vocês acham que Abraão foi salvo? Foi salvo pela carne? Vocês acham que foi a sua obediência que lhe garantiu salvação, lhe garantiu justificação? Vocês acham que ele conquistou a sua salvação pelo seu braço, pela sua força, pela sua capacidade? Por causa dos seus méritos, das suas obras, da sua piedade, da sua devoção, da sua obediência? Vocês acham que ele conquistou tudo isso porque ele viveu uma vida de tal forma que atraiu os olhos do Senhor de maneira que lhe faziam merecer a recompensa da justificação, a recompensa da salvação? De maneira nenhuma, né? No capítulo 3, verso 3 de Filipenses, Paulo já menciona que a salvação não se dá pela força da carne. Ela vem, capítulo 3, verso 3, nós somos a circuncisão, nos gloriamos a Deus no Espírito, adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. Não é o braço humano, não é a força humana, é a graça de Deus que salva pecadores. E no verso 2, Paulo diz, porque se Abraão, Paulo explica, né? Porque não é pelo braço e pela força da carne ou pela capacidade humana, os méritos para a salvação. Porque se Abraão foi justificado por obras, pelo seu braço, pela sua força, pelos seus merecimentos, então Abraão tem que receber glória. Então,
Abraão tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ninguém se gloria diante de Deus, porque a salvação, ela dá glória somente a Deus. Somente a Deus toda a glória. Somente Deus deve ser exaltado. É por isso que a salvação não é por obras, a justificação não é por obras, para que somente Deus receba glória, do começo ao fim, em todo o tempo. Não devemos pensar que quando chegarmos no céu, nós vamos chegar lá, encontrar com Cristo e dizer para Ele: obrigado, Jesus, porque você entregou sua vida na cruz, perdoou nossos pecados no Calvário, né? Fez todo esse investimento em nós, mas se não fosse a minha fé, se não fosse a minha luta dia a dia, esse investimento não teria valido de nada. Né? Não é assim, meus irmãos. Não é 50-50. Metade de glória para Deus, metade de glória humana. Não é nem 99% de glória para Deus e 1% de glória humana. Como se esse 1% de glória humana correspondesse à fé, né? Porque a própria fé é dom de Deus. Paulo diz em Efésios 2, verso 8. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tanto a graça quanto a fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Toda a glória, então, é a Deus. Você jamais teria fé salvadora se Deus não abrisse seu coração para crer. É Deus que abre o coração para crer, para confiar somente nele. A fé é meio, é instrumento para se receber a justiça de Deus. A fé não é causa. Capítulo 3, verso 27 de Romanos. Paulo já diz: onde, pois, a jactância? Jactância é glória. Glória é a mesma palavra que aparece aqui, né? Se Abraão for justificado por obras, tem glória. Tem de que se gloriar. E Paulo diz, capítulo 3, verso 27, onde, pois, glória? Onde, pois, jactância humana? Mérito humano? Nenhum. Lei das obras? De maneira nenhuma. A lei é da fé, porque fé não é obra. E fé dá toda a glória somente a Deus, né? Toda a glória somente a Deus. No verso 3, então, Paulo vai chamar todos para as Escrituras e dizer: quer com mais detalhes? Quer saber onde está isso nas Escrituras? Vamos lá para Gênesis 15, verso 6. É o verso 3 aqui de Romanos 4. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus. E é isso que foi levado em conta. Ele confiou na promessa de Deus, de um filho. O que Abraão creu aqui? Ele creu na promessa de um filho. Veio Isaac, sim. Mas Isaac é o filho simbólico, porque Isaac não perdoa pecados. O filho que salva é aquele que vem. Para Abraão é aquele que vinha. É Cristo. É aquele que ele meio que sem conseguir entender com clareza. Hebreus 11, 13 vai dizer que ele via de longe a Cristo. Né? Quando em João capítulo 8 perguntaram para Jesus, né, sobre Abraão, se ele era maior que Abraão, e Jesus diz, João 8, no final do capítulo ele vai dizer: olha, Abraão se alegraria por ver a minha glória. Ele viu e se alegrou. Abraão foi justificado porque ele confiou nesse filho que vinha, esse filho que veio, que é Cristo Jesus. E nós, na nova aliança, que já temos o quadro completo, Cristo já veio, já cumpriu a sua palavra, cumpriu a profecia, morreu, ressuscitou. Para nós é até mais fácil, muito mais fácil. Porque o Senhor já cumpriu a sua palavra, já cumpriu a sua promessa, veio, morreu e ressuscitou. Ele é de fato Salvador e Ele é fiel. Crê em Jesus, confie em Jesus. É muito mais fácil, de uma certa forma. Ainda dependemos da
da obra do Espírito Santo abrindo corações para crer. Mas nós vemos o quadro com mais clareza do que Abraão. E o que é importante é compreendermos que o método planejado por Deus, tanto para nós quanto para Abraão, é o mesmo. Crer no Salvador, crer em Cristo Jesus, o Salvador. Vejam bem, Abraão, não é que ele confiou em Deus, creu em Deus, e aí começou a viver uma vida certinha, né, de piedade, de obras, de obediência, confiando no Senhor. E aí lá no fim ele foi justificado. Não é isso. Abraão creu em Deus e foi justificado naquele momento, pela fé. Não precisou de obras nenhuma. É graça abundante, graça maravilhosa, graça. Confiou no Senhor e foi justificado. Ah, mas Abraão, ele entregou seu filho para ser sacrificado. Olha que fé! Mas esse filho vem lá, se você acompanhar lá em Gênesis, só no capítulo 22 de Gênesis que ele vai entregar o filho para ser sacrificado. E ele já foi justificado aqui, no capítulo 15 de Gênesis, verso 6, confiando no filho, que Paulo cita aqui em Romanos 4, verso 3. E outros talvez possam dizer, tá, mas tem a circuncisão, o sinal, né? No corpo, no sinal da aliança. Mas a circuncisão só vem no capítulo 17 de Gênesis. E antes de qualquer circuncisão, ele já foi justificado somente pela fé. Porque se é pela fé, é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. É importante nesse trecho também nós prestarmos atenção na palavra imputar, no verso 3. Porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Imputar, que é a mesma palavra no original do verso 4. O salário não é considerado como favor. É a mesma palavra que considerado. E imputar aparece de novo lá no verso 6. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Atribui. Então, no verso 3, imputar. No verso 4, considerar. No verso 6, atribuir. É a mesma palavra no original. É importante, então, nós percebermos que Paulo está dando ênfase a esse processo, a esse ato de imputar. O que é imputar? Imputar é colocar na conta de alguém. É contabilizar algo que aquele alguém não tinha antes disso. Abraão creu em Deus e foi justificado. E antes disso, ele não tinha essa justiça. A justiça foi ação de Deus, colocando na conta dele a justiça de Cristo, mediante a fé. Ele não tinha isso. Isso é imputar. E Paulo está marcando essa força. Infelizmente, a nossa tradução colocou outras palavras e a gente não consegue perceber a força e a importância que é imputar, né? Contabilizar, acreditar, né? Tem nesse trecho. Deus imputou a sua justiça. Deus imputou a sua justiça. Não foi recompensa de Abraão. Não foi mérito nenhum. Foi obra da graça de Deus. A justiça é a do Filho. E ela foi imputada. Ela é imputada tanto a Abraão como a nós, colocada na nossa conta, por instrumentalidade da fé. Mas não tem produção, obras, merecimentos nenhum. É pura graça de Deus. Deus não olhou para você não e disse, esse é o cara. Esse vai arrombar, esse vai ser bom. Se é bom, vai ser bom é por causa da graça de Deus, por causa de um Deus transformador. Mas todos nós não temos nada que Deus olhe para nós e diga, poxa, isso aqui me interessa, porque isso aqui é muito bom. É puro amor, é pura graça. Deus não é nenhum momento utilitarista. Ele nos ama com entrega incondicional. Isso é graça e amor de Deus. Verso 4 e verso 5, Paulo traz uma imagem, né, que posso dizer incontestável, uma imagem que esclarece muito bem a graça de Deus. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas o que não trabalha, por crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada
como justiça. Imagine que você trabalha um mês inteirinho, suando a camisa todos os dias, levantando para fazer um serviço. Chega no final do mês, o que você deve receber? O que é justo que você receba? O salário? O pagamento pelo esforço que você teve? Pelo trabalho que você realizou? Você tem que receber o seu salário. E se não você não receber, né, você vai aí buscar os seus direitos. Porque você deve receber, você merece receber esse salário. Mas, irmãos, aquele que não tem trabalho nenhum, aquele que não fez nada por merecer, e de repente recebe aquele valor, recebe aquela quantia, o que é isso? Na Bíblia isso se chama graça. É doação, é dádiva, é presente de Deus. Isso é graça de Deus. E o que é interessante desse trecho, são duas verdades fortes aqui, porque Paulo está se referindo a Abraão, o pai da fé. Na minha lista, e talvez com unanimidade, o top 3 do Antigo Testamento, né? Abraão, Moisés, Davi, os 3 mais ilustres do Antigo Testamento. E Paulo está se dirigindo ao pai da fé e dizendo, o pai da fé não trabalha. Ele não trabalhou. Ele está usando essa ilustração, falando dessa situação, referenciando Abraão aqui nesse trecho, e dizendo, ele não trabalhou para conquistar a sua justificação. Não teve trabalho. Não foi o sacrifício do filho que veio depois, não foi graça. Não teve trabalho. Se ele foi justificado, foi a bondade misericordiosa do nosso grande Deus, que veio na direção dele, com muito amor. Abraão não trabalhou, e agora talvez um pouco mais de força, segura aí na poltrona, na cadeira. O trecho diz que aquele que não trabalha, porém crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão não só não trabalhou, como Abraão é um ímpio, meus irmãos. Ele é ímpio. Ele não só não faz aquilo que é suficiente para que ele seja salvo ou justificado diante de Deus, como também o que ele faz. Não estou dizendo que ele é um depravado, mas o que ele faz é justamente aquilo, as provas incontestáveis da sua impiedade, de que ele é um ímpio, de que ele é um pecador. Quando Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, nós precisamos pensar nesse trecho e entender que todos aqueles que estão destituídos da glória de Deus, são ímpios. São ímpios que merecem a culpa e a condenação. E nesse trecho, então, com essa imagem, essa cena fica muito explícita, de maneira contundente, que a graça maravilhosa do nosso Deus, ela vem na nossa direção, e a ação, né, essa doutrina da justificação, a ação é toda de Deus, é toda a obra de Deus, é todo o plano de Deus, é Deus que vem, a atividade é toda do Senhor. O ser humano não contribui com nada. A sua fé é graça de Deus abrindo seu coração para crer. A obra de salvação é toda de Deus. E ele vem na direção de ímpios, de pecadores, como nós. E ele aplica quando nós cremos no seu evangelho, recebemos seu filho. Ele aplica então a sua justiça a nós, e o que é importante, nós não deixamos de ser ímpios. Mas agora nós somos pecadores justificados. Deus não nos torna justos, mesmo recebendo a justiça de Cristo. Você ainda tem um corpo que vai te deixar na mão. Se esse vírus pegar, ele pode fazer um estrago, e faz mesmo.
nós somos falidos, ainda nós não fomos alcançados pela redenção, pela glorificação. O nosso corpo, e nós também temos essa nossa natureza corrompida. Jesus mesmo disse, Marcos 7, que enganoso é o coração quem o conhecerá. O coração veio mal. Não podemos brincar com a nossa impiedade, com o nosso coração. Deus, quando nos justifica, preste atenção, é importante para entender essa doutrina da justificação. Deus não nos torna justos. Deus nos declara justos. É por isso que esse é um processo forense, é judicial. Deus nos declara inocentes, com base na justiça de Cristo. Ele nos justifica, Ele nos cobre, Ele nos reveste da justiça de Cristo. Passamos sim a ser habitados pelo Espírito Santo. Temos nova vida, somos nascidos de novo, circuncisão no coração. Mas não podemos brincar com a nossa impiedade, com o mal que está no nosso coração. Que o Senhor nos dê graça para confiarmos somente nele. Desse trecho, é muito importante também perceber que o que está ocorrendo aqui, nessa doutrina da justificação, no Evangelho sendo aplicado em nossa vida, é que Deus, Ele aplica a sua justiça em nosso favor. Deus vem na nossa direção. É assim no Antigo Testamento, é assim agora. O que nos salva, o que nos justifica é a justiça do Filho de Deus. E você a recebe por instrumentalidade da fé. Nos versos 6 ao verso 8, Paulo então vai chamar mais um aliado, que vai vir aqui de passagem. Versos 6, 7, 8, é Davi, o maior dos reis, né? Aquele a quem Deus a quem havia sido feita a promessa do Messias, notável, ilustre. E no verso 6 ele diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Paulo está chamando Davi para dizer, olha, quer saber como Davi foi justificado? Igual a Abraão, ele foi alcançado por graça. Pelo perdão, misericórdia de Deus, a justiça de Deus sendo aplicada também à vida dele. Versos 7 e 8 é a citação do Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. No Salmo 32, versos 7 e 8, citado aqui por Paulo, Davi está celebrando a felicidade daqueles que têm os seus pecados, daquele que tem o seu pecado perdoado, os seus pecados perdoados. A felicidade daquele que não recebe o pecado como crime, cujo salário é a morte. Essa é a alegria de Davi. O Senhor perdoou os seus pecados. Mas olha o verso 6, que estranho, porque parece que Paulo acrescenta alguma coisa às palavras de Davi. No Salmo 32, Davi não fala disso que ele está falando no verso 6. Davi fala apenas que recebeu perdão de pecados, mas o verso 6, Paulo diz que feliz é aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Se você olhar no Salmo 32, isso não está lá. O que está lá é só o que está registrado no verso 7 e 8 de Romanos 4. O que é isso? Paulo fez um adendo, colocou algo mais aí, acrescentou. O que está acontecendo aqui? Irmãos, a lógica de Paulo é simples. Paulo não está, ele está apenas interpretando, e como apóstolo, alguém que tem autorizado a escrever a palavra de Deus, para ele é muito claro que aqueles que recebem perdão de pecados são também aqueles que recebem reconciliação, justificação. Aqueles que recebem esse perdão bendito, eles recebem um kit completo, a plataforma completa de bênçãos, reconciliação, justificação, santificação, glorificação, novo coração, recebem também a graça de ser habitado pelo Espírito Santo, recebem todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tu recebe o kit completo, porque Deus não se satisfaz com mero perdão de pecados. Deus dá tudo, todos os tesouros, toda a riqueza em Cristo Jesus. É isso que está em jogo.
É a grandeza desse perdão. E Paulo está dizendo, olha, Davi foi justificado. Você acha que foi só perdão de pecados? Não foi. Ele recebeu toda a justiça de Deus, nova vida. Em Cristo Jesus, ele recebeu tudo. Os irmãos reformadores no passado usavam esse texto para falar sobre esse aspecto bendito da dupla imputação, que é nós acreditarmos os nossos pecados na conta de Jesus, nós jogarmos os nossos pecados na conta de Jesus, ele pagou na cruz, o escrito de dívida foi rasgado, cancelado. Colossenses 2, Paulo fala isso. Nós jogamos os pecados, contabilizamos os nossos pecados na conta de Jesus. Ele contabiliza a sua justiça e todas as suas bênçãos em nosso favor. Não é só perdão de pecados, é reconciliação, é sermos a família de Deus e tantas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Este é o grande investimento, né? Numa era onde se busca muito lucro e muitas pessoas não querem perder a qualquer custo Jesus. Ele perde tudo por amor a nós. Ele diz, me dê os seus pecados. Eu te dou toda a minha justiça. Eu te dou o meu filho. Sacrifício em favor dos pecadores e recebido pela fé no Evangelho que Paulo prega. Meus irmãos, desse trecho é importante nós lembrarmos que Abraão não tem nada para oferecer, assim como Davi. Nada em Abraão. Tudo dependeu da graça de Deus. É a ação de Deus, do começo ao fim. E se você é crente, ou você é descrente, se você crê e começou agora a caminhada no Evangelho, ou se você está bastante tempo na caminhada de fé, o que importa é justamente entender que é a graça de Cristo que nos sustenta. Não é a força do nosso braço, não é a força do nosso taco. Não temos méritos nenhum. O Senhor salvou ímpios para que a glória seja somente dele. Toda a glória deve pertencer a ele. Tudo foi criado por meio dele, para ele. O universo, a nossa vida deve redundar em louvor da sua glória. Tudo deve dar glória ao nosso grande Deus. Se você é cristão, né? Você, irmão, não confie na sua carne. Não confie no seu braço. Não brinque com a impiedade, com essa pólvora iníqua do seu coração. Não dá sopra para o pecado. Não se entregue tanto ao entretenimento, de maneira que você relaxe na sua vida com Deus, na sua vida de devoção. Fraqueje na oração. Se entregue mais a Deus. Se humilhe diante de Deus. Nós somos ímpios alcançados pela graça de Deus. Ele nos salvou porque quis, mas Ele nos deu a sua justiça, a sua graça, a sua bondade, a sua vida, para que nós vivêssemos a sua justiça, para que nós o amássemos, confiasse mais nele, confie mais em Jesus, se entregue mais a Cristo. Ele se entregou por nós no Calvário, deu sua vida por nós, nos trouxe grande salvação. Confie mais em Cristo, se entregue a Cristo, se humilhe diante de Deus. Aprenda a depender mais e mais de Deus. Aproveite esse tempo difícil para se humilhar. Quantas pessoas estão angustiadas nesse momento porque já não conseguem, tantos que estavam iludidos, se entretendo com tanto ativismo, atividades, e a vida ia passando e não estavam dedicando atenção àquilo que é mais importante. Nesse momento, muitos estão tendo que dar conta, estão tendo que lidar com o próprio coração. Um coração cheio de vazio, mas também cheio de atividade. Se humilhe diante de Deus, gaste mais tempo em oração, busque mais o Senhor. Busque da graça de Deus, vá para as Escrituras, buscando conhecer a Cristo. Busque da graça de Deus, do amor de Cristo. Trechos da palavra de Deus onde mostram Cristo exaltado, glorioso, a bondade dele. Vá para as Escrituras. Não permita que a frieza tome conta do seu coração. Não permita que a incredulidade visite o seu coração. Ame a Cristo, por ser Ele esse grande Deus que nos criou, que nos redimiu, que nos salvou. Ame Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por sua graça, pelos seus atributos benditos.
Vá até Ele em humilhação, se prostrando com todo o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. No Salmo 131, o salmista fala que ele fez sossegar e calar a sua alma. Ele calou a sua alma, como uma criança desmamada que descansa nos braços de sua mãe. Uma criança desmamada quieta nos braços do Senhor. É uma criança desmamada, ela não está interessada no leite. Ela está ali no peito, porque ama esse grande Deus. Ame a Ele por aquilo que Ele é, pelo seu Evangelho, por tão grande salvação, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Abandone ídolos, ídolos que estão buscando te dar glória, ídolos que estão buscando te trazer uma confiança que não é em Cristo Jesus. Repudie toda idolatria, confie no Senhor de todo o seu coração, se humilhe diante de nosso grande Deus. E que às vezes a amargura, depressão, tristeza que muitos possam estar sentindo nesse momento, olhe para Cristo, se alegre nas belezas de Cristo e deixe o Espírito encher o seu coração da vida, do Evangelho, da graça, da bondade de nosso Deus. Como João viu lá em Apocalipse 4, quando Deus chamou para que ele estivesse em espírito e mostrou o seu trono, a sua glória. Nada foge do controle do nosso grande Deus. O que nós precisamos é de Cristo, conhecer esse nosso grande Deus, descansar na sua soberania, amá-lo mais e mais, com todas as nossas forças, por aquilo que Ele é. Esse deve ser o motivo da nossa alegria. O caráter santo e bondoso do nosso grande Deus. E eu queria terminar aqui lendo uma poesia de um irmão do século XVII, João da Cruz. O nome dessa poesia é O Motivo. E ele diz assim: o motivo, meu Deus, para querer-te não é o céu que me tens prometido, nem o inferno tão temido. O motivo para deixar de ofender-te é o Senhor, o meu motivo. Motiva-me ao ver cravado na cruz, escarnecido. Motiva-me tuas afrontas e tua morte. Motiva-me, enfim, o teu amor de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar porque eu te quero, pois se o que espero não esperasse o tanto que te quero, te quereria. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo. E te pedimos que o Senhor nos faça ver a tua graça bendita, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós. Livra-nos, Senhor, de qualquer ídolo que venha ao nosso encontro, ao nosso coração, esteja nos enchendo de amargura, ansiedade, tristeza, depressão. Senhor, queremos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Queremos ver as belezas e glórias do teu Filho bendito e nos alegrar nelas, porque tu és Cristo, somente por ti, pelo teu caráter bondoso. Queremos ver a glória de Deus na face do teu Filho, Pai. E te pedimos que o Senhor enche o coração da tua igreja, da alegria, da paz, do amor de Deus. Que a tua igreja seja animada, ó Deus, pelo amor do teu Espírito, pelo amor do Senhor, por tão grande misericórdia que salvou ímpios como nós, por misericórdia, ó Deus, e por graça. Enche-nos da tua alegria e dá-nos mais de ti, que o Senhor seja o motivo, somente o Senhor. Mais do que tudo que pode dar certo ou errado na nossa vida, mais do que qualquer circunstância que possa vir ao nosso encontro, Pai, que o nosso coração tenha o Senhor como motivo supremo da nossa existência, para que somente o Senhor receba a glória em todos os dias que o Senhor nos tem dado de vida. Sê conosco com cada família e nos abençoa na pessoa bendita e amada do teu amado Salvador, do amado Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso culto online termina aqui. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe.